Chegou para o nosso segundo problema, né, do M2. Paulo Henrique, acadêmico de medicina, estava acompanhando a doutora Camila em visita aos pacientes de observação do UPA 24 horas de Rio Verde, quando um caso clínico chamou sua atenção. Tratava-se de uma mulher, 38 anos, tabagista, com história de hipertensão arterial sistêmica e obesidade. Foi submetida a uma cirurgia ortopédica por fratura de fêmur após acidente motociclístico há 10 dias e desde então permaneceu com mobilidade reduzida. Hoje procurou novamente o pronto atendimento com dispneia súbita e dor torácica pleurítica. Relata leve inchaço na perna direita nos últimos dias, nega febre, tosse ou sintomas gripais. Exame físico. Ansiosa, referindo falta de ar. Sinais vitais, 110 batimentos por minuto, 24 incursões respiratórias por minuto, pressão arterial de 125 por 80, saturação de oxigênio 92 em ar ambiente, aparelho respiratório ausculta pulmonar sem ruídos adventícios, ritmo cardíaco regular sem sopros, edema discreto e dor à palpação da panturrilha direita, sinal de Romans positivo. Paulo Henrique ficou sem entender o que aconteceu de fato com a paciente. Como pode uma fratura causar falta de ar? Interrogou a doutora se haveria alguma conduta que pudesse evitar o quadro atual. De termos desconhecidos, nós só temos o sinal de Romans, né? Que é um sinal quando a gente sente dor ou desconforto na panturrilha quando a gente faz uma dorsiflexão forçada do pé. Esse movimento aqui, ó, que tá sendo mostrado, né? O pé tá normal aqui, a pessoa faz uma dorsiflexão, né? Se ela sentir dor na panturrilha, é sinal de Romans positivo. Na maioria das vezes, né, tá ali associada com uma trombose venosa profunda. Sinal da bandeira indica menor mobilidade da panturrilha quando comparada a outro membro. Então, lembrar de sinal da bandeira, sinal de Romans. Opa, cadê o problema? Achei. Primeiro a gente vai, né, eu vou pular essa análise aqui de caso, a gente vai entender a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar. Primeiramente, a gente vai ter, né, a formação ali de um trombo. Por que um trombo, né, ele pode ocorrer? Ele pode ocorrer ali, principalmente no caso da paciente, né, que ela teve um acidente de motociclístico, ela foi levada para uma cirurgia, para ela poder, né, provavelmente consertar algum osso lesionado, alguma coisa assim. E aí ela pode, né, promover ali a formação de trombos. Trombos é um processo de coagulação, né, do sangue. E ali ele vai causar, né, uma obstrução ali, principalmente em alguma veia. Esse trombo, ele pode se deslocar para a circulação sistêmica através, né, da vasculatura pulmonar. Como assim, né? A gente vai ter ali um trombo, eu fiz esse desenho aqui, né? Um trombo em membros inferiores. Por que membros inferiores é mais comum a gente ter trombos? Porque ali está atuando a gravidade. E principalmente em pessoas que têm alto peso, a gente vai ter uma dificuldade ali do retorno venoso, principalmente pela compressão de vasos, né, que está acontecendo ali pelo tecido adiposo excessivo. Então, quando a gente tem esse processo, a gente não consegue, né, ter uma mobilidade tão boa do sangue e um sangue parado, né, pode causar coagulação. Então, quando é formado um trombo ali em membros inferiores, ele pode ali, né, se movimentar, né, pela veia cava inferior e parar no átrio direito. Do átrio direito, o sangue vai para o ventrículo direito e sobe ali pelas artérias pulmonares até o pulmão. No caso, a gente tem ideia que as veias periféricas, no caso, principalmente nos membros inferiores, elas são maiores do que as veias que vão para o pulmão. Pensa no calibre de uma veia cava inferior e pensa em um calibre de uma artéria pulmonar. Obviamente, a gente vê a diferença, né? E é claramente perceptível que pode ali ter uma obstrução se esse trombo ele for muito grande. Então, a fisiopatologia do tromboembolismo pulmonar é realmente essa, né? A gente tem ali uma trombose venosa profunda, que está associado ali às veias dos membros inferiores, principalmente. Os trombos, eles vão se formar, podem se romper
e impactar, né, em artérias pulmonares ou em seus ramos. Então, a gente tem aqui uma série, né, de processos que podem acontecer. A gente tem hipoxemia, principalmente porque se a gente está obstruindo uma artéria pulmonar que vai ali fazer, né, que vai levar esse sangue desoxigenado para os pulmões, fazer, né, a hematose, depois devolver para o átrio e ventrículo esquerdo, com a passagem obstruída da artéria pulmonar, a gente não vai conseguir fazer hematose tão eficiente de uma quantidade boa de sangue. Então, a gente vai ter uma hipoxemia sistêmica, porque a gente não vai ter a levada, né, de um sangue bem oxigenado para os tecidos do corpo. Aumento do espaço morto. Esse espaço morto, né, é quando a gente tem ali a presença de ar, mas a gente não tem vasos ali para fazer hematose. Trabalho ventilatório, aumento, né, do trabalho ventilatório. Redução do débito cardíaco, se tá passando menos sangue pro pulmão e ele tá voltando menos sangue pro coração, obviamente que a gente vai ter redução do débito cardíaco, porque tá associado com o volume, né? E pneumoconstrição. Por que pneumoconstrição? Além dos fatores, né, da gente estar liberando ali mediadores inflamatórios, o que vai acontecer? O nosso pulmão, ele vai parar tipo assim, ele vai principalmente obstruir os alvéolos que não estão em regiões que são bem irrigadas. Então, a gente vai ter uma pneumoconstrição, principalmente porque ele vai direcionar, né, a atenção dele para os alvéolos que têm ali um contato maior com o sangue para conseguir fazer a hematose adequada. Essa liberação, né, de mediadores inflamatórios pode resultar em disfunção na produção de surfactante, porque ele também vai atuar ali em diferentes receptores, e modificações da permeabilidade vascular. Então, ali, né, a gente vai ter alterações gasimétricas, principalmente, né, por esse processo de inflamação. O tratamento, ele envolve anticoagulação, obviamente, né, com heparina, varfarina, anticoagulantes orais diretos, trombólise em casos selecionados, e em situações críticas nós podemos ter, né, um cateterismo para remoção de um trombo, se for necessário. Escala de Genebra e escala de Wells são duas escalas que vão estar ali relacionadas com o cálculo da probabilidade, né, da pessoa ter uma embolia pulmonar. Então, ela é baseada em fatores de risco e sintomas do paciente. Lembrando que a escala de Genebra, ela está muito envolvida, né, ali com a percepção. Na verdade, a escala de Genebra, ela ali está relacionada com fatores que a gente vai ter, né, no caso clínico, se a pessoa ela tem idade maior que 65 anos, se ela já teve TEP prévio, se ela já teve cirurgias, né, ou fraturas há menos de um mês, malignidade, né, se ela tem algum câncer, dor no membro inferior, hemoptise, que é a tosse com sangue, se a frequência cardíaca dela está mais ou menos aumentada, se ela tem dor à palpação, né, das veias de membro inferior ou edema, e o sinal de Wells tá mais relacionado, né, à percepção, né, do médico, porque se a gente tem outro diagnóstico menos provável que TEP, se a gente tem, ele não utiliza, né, exames complementares, então, assim, os dois são interessantes. E os dois falam muito de fatores de risco, né? Que a gente fala bastante aqui, né? Fatores de risco como o TVP, trombose venosa profunda, cirurgias recentes, como eu falei, que podem promover, né, a formação de trombos, imobilização prolongada também, idade avançada, por quê? Porque com o envelhecimento, né, a tendência é que nossos vasos, eles fiquem um pouco mais rígidos, né? Eles não tenham ali aquela camada endotelial tão íntegra, então pode ali fazer a formação de trombos, quando esses trombos eles se ligam às paredes dos vasos. Obesidade, igual eu falei, também diminui, né, o fluxo sanguíneo. História familiar de trombose, predisposição genética é uma merda, né? Condições médicas como doenças malignas, insuficiência cardíaca congestiva, que também, né, promove o acúmulo ali de líquidos, doenças autoimunes e síndrome nefrótica. Síndrome nefrótica também a gente não consegue
retirar a quantidade de líquido que a gente tem, por isso que a gente forma edema. Uso de contraceptivos orais, especialmente em mulheres fumantes ou com histórico de trombose. Gravidez e puerpério, principalmente pelas modificações hormonais, e desidratação, que pode levar a um aumento da viscosidade do sangue, consequentemente ele não flui, né, tão facilmente e acaba ali parando e formando um coágulo. O diagnóstico ele pode ser sugerido clinicamente, mas uns exames são necessários para confirmação. Qual que é o principal, né? O padrão ouro. Angiotomografia computadorizada, que a gente vai avaliar, né, o coágulo nas artérias pulmonares. A gente pode ter a ultrassonografia Doppler em membros inferiores, para a gente ver se tem a formação de trombos em membros inferiores, né? Cintilografia, a gente vai avaliar a ventilação e a perfussão dos pulmões. O dedímero também é um teste muito importante, vai medir a presença de produtos de degradação de fibrina, que a fibrina vai fazer, né, vai surgir do fibrinogênio, consequentemente causando ali a coagulação do sangue. Gasometria arterial, para a gente ver se a gente tem hipoxemia e hipocapnia, que está ali relacionada, né, à gravidade da condição. No caso de hipoxemia, quando a gente não tem ali, né, uma passagem de sangue eficiente nos alvéolos para a gente conseguir fazer hematose, no caso como acontece, né, no tromboembolismo pulmonar, e o hemograma para a gente avaliar a anemia ou leucocitose, que pode estar presente em casos, né, de embolia pulmonar. Em geral, nosso segundo objetivo foi esse.